Bom, pessoal, a gente vai falar nesse vídeo aqui, falaremos nesse vídeo a respeito do recorte. Alguns comentários, algumas dicas básicas a respeito de recorte, né? Como que você faz o recorte? Você utiliza a tinta pura, você dilui a tinta, você faz o recorte no modo antigo, né? Utilizando aí trinchas e pincéis, você utiliza a fita crepe. Como que você realiza o recorte, né? Bom, eu na maioria das vezes eu utilizo trinchas e pincéis. Eu utilizo aí as trinchas e os pincéis aí. Em alguns casos específicos, né? Às vezes em uma janela, em uma porta, aí eu utilizo aí a fita crepe. No rodapé também, né? Mas na maioria das vezes o recorte que eu faço é no estilo antigo aí. É uma prática que eu adotei há muito tempo. Eu acho que toma menos tempo, mas vai de pintor para pintor, de serviço para serviço, né? Utiliza aí um potinho, pode ser um potinho como esse de margarina, ou uma garrafa PET cortada aí, né? E a tinta? A tinta, geralmente, eu utilizo a tinta pura, que tinha uma tinta amarela, né? Eu utilizo tinta pura. Às vezes eu faço uma pequena diluição, dou uma quebrada ali, né? Porque a tinta pura também, 100% pura, dependendo da marca, né? Por exemplo, tem uma tinta da Coral que ela é standard, mas ela é muito grossa. Eu esqueci o nome da linha, acho que é creme, parece. É um negócio assim. Ela parece um creme mesmo. Você não consegue esticar a tinta aí com perfeição. Aí eu faço lá uma diluição. Mas nunca é a mesma diluição aí utilizada na parede. A não ser que seja aí tinta semibrilho ou acetinada, para não correr o risco aí de manchar, né? E o recorte, eu sempre fiz o recorte aí, quando é tinta fosca, aplico as duas demãos ali, né? E aí depois faço o recorte. Ou então, né? Dependendo aí se for cor muito escura, algumas cores escuras, né? Eu vou citar aí algumas cores que mancham também, que mancham aí, né? Às vezes eu aplico a primeira demão na parede, aí vou lá, faço a primeira demão de recorte, e aí depois eu venho, aplico a segunda demão e aplico mais uma mão de recorte. Se precisar aí, dependendo da tinta, a maioria das tintas hoje você não mata uma parede com duas demãos, né? Mas aí aplico a terceira demão e mais uma demão de recorte, na tinta fosca. Agora na tinta acetinada e na tinta semibrilho, eu vou fazendo aí, né? Geralmente não trabalhar sozinho, vou fazendo o recorte, já vou fazendo o recorte e rolando a parede. Ou seja, um vai rolando a parede e o outro pintor aí vai recortando. Ou então, eu vou fazendo aquele recorte meio adiantado, né? Nos cantos, no teto ali, e já vou rolando essa parede aí, para que a tinta da parede seque junto com a tinta do recorte. E dependendo da cor também, né? Fazer aquele filetinho bem pequenininho lá em cima no recorte, próximo do teto da laje, para não manchar. Uma tinta que mancha muito é a madeira acinzentada, acho que da Coral. Você tem que fazer um filetinho muito pequeno, né? E sempre estar mexendo a tinta ali, deixando ela bem misturada, homogeneizada, né? Geralmente as tintas de máquina do sistema self-color, elas mancham muito. A pigmentação ali, porque elas são pigmentadas aí na máquina, parece que não mistura totalmente. Mesmo você mexendo sempre aí, né? Em algumas cores dá certo, você mexendo sempre fica igual. Mas ela mancha, tende a manchar aí, mesmo algumas tintas mesmo sendo fosca. A Ikine também, né? As tintas da Ikine que eu já utilizei, que são preparadas em máquinas, elas mancham muito. Não é que mancham muito, mas fica lá um sinalzinho. Algumas cores, alguns azuis aí fortes, né? Como o azul fantasma, existem alguns azuis aí que mancham também. Aí você tem que fazer o recorte e rolando a parede já fazendo o recorte, né? Tem cor aí que realmente dá muito trabalho, muito mesmo. O telha, né? O cerâmica, são cores aí vivas, muito fortes aí. Alguns vermelhos aí acabam manchando, né? Manchando, e quando mancha a parede, para você igualar aí, você aplica outra demão. Às vezes perde um tempo lascado, né? Dá um trabalho lascado. São tintas também, cores também, que você deve
puxaram um pouquinho no preço. Por conta do trabalho, né? A tinta acetinada e a semibrilho você deve aí cobrar um pouquinho mais por conta do trabalho, né? Desse tipo de acabamento. Que leva muito tempo, aí você pode aí... vai acontecendo os probleminhas, né? De manchar, aí o recorte não ficar perfeito, né? Esses são alguns problemas aí que ocorrem em relação ao recorte, principalmente ao recorte, né? Locais que mancham bastante é o recorte. Você também pode aí, né, fazer aí o recorte um pouco maior e aí chegar o rolo bem próximo também no caso do teto, né, ou dos cantos, chegue o rolo bem próximo ali. Quanto mais próximo, claro, se você tem prática, né, quanto mais próximo você chega dos cantos e do teto ali, você diminui o espaço do recorte, né? Ou seja, você quase que iguala, é como se você estivesse quase que recortando com um rolo. Em alguns casos, até dependendo do rolo, um rolo bem ali, que tem ali um rolo de bom acabamento, você consegue até fazer ali um recorte até com rolo, né? Eu já tenho até um vídeo mostrando fazendo um recorte com rolo, né? Mas assim, tem que tomar cuidado no recorte aí, né? Ficar atento para que o recorte não manche. Fita, se você não tem muita experiência em fazer o recorte no pincel, que é o recorte manual, faça na fita, não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum. Toma um certo tempo, mas a fita também, às vezes a fita dá problema, se você não passar essa fita com bastante cuidado ali, bem apertando bem, né, pressionando ela bem no local aí que você vai separar aí, tipo a janela, uma porta, né, da parede ali, corre o risco também dessa tinta ela penetrar por baixo da fita, e tem que ser fita de boa qualidade, Em alguns locais também tem que tomar o cuidado aí para não deixar a fita ali tomando sol, né? Porque ela acaba soltando o adesivo na superfície aí, onde você tentou proteger. Aí você terá um trabalho para fazer a limpeza aí. São alguns problemas aí relacionados ao recorte, né? Alguns probleminhas aí. É possível também recortar a parte de baixo do rodapé, você recortar com rolo. É possível, você pode passar ele assim, ó, nesse sentido, né? E depois vem aí passando na beiradinha do rodapé, aqueles rodapés que não são embutidos, né? Você pode passar o rolo nesse sentido, né? Na horizontal, e depois vem passando em cima do pedacinho do rodapé ali. E caso suje o piso, você passou o rolo assim, ó, você pega lá um paninho e vem limpando aqui, ó. Ou se você colocou a fita, né? Só que assim, fitar uma casa inteira é outra questão que tem que ser levada em conta também. Colocar aí no orçamento, aí, né, fazer um arranjo no orçamento para a questão de empapelamento, né? De proteção. Porque faz parte do trabalho e às vezes a gente não cobra, né? Toma um tempo lascado, toma um tempo danado aí. E a gente às vezes não coloca no orçamento. É necessário você fazer um orçamento bem detalhado e colocar, né? Colocar, embutir, aí, adequar no orçamento esses pequenos detalhes. Até a limpeza, né? Tenta ali dar uma adequada no orçamento e colocar até a questão da limpeza, porque é tempo que vai tomar. Tem um certo trabalho ali, né? Um certo trabalho que você acaba não colocando aí no orçamento, não arranjando aí, distribuindo ele no orçamento, né? E aí você acaba sofrendo. Por isso que é importante fazer um orçamento bem detalhado aí, por conta do trabalho que você vai ter aí na pintura. Bom, essas aqui são algumas dicas básicas em relação ao recorte, algumas orientações, né? E aí, caso você tenha alguma dúvida, tenha algum comentário, deixa aí nos comentários aí, né? E muito obrigado aí por você que assistiu o vídeo até aqui. A gente agora, o canal aí tem a opção de seja membro, né? Se você tiver a possibilidade, quiser ajudar o canal, fique aí à vontade, né? Entre aí para o hall de membros, acho que está menos de R$4, você paga por quanto tempo você quiser, né? Não tem fidelidade. E a intenção aí dessa possibilidade que o YouTube nos oferece aí, enquanto criador de conteúdo, é poder aí ter um aporte financeiro para fazer sorteios, né? A gente pode fazer aí alguns sorteios aí,
trazer alguma novidade a mais, melhorar aí o canal, né? Bom, mas a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. Valeu!